chances do mundo para ampliar placar, para ter uma situação mais confortável ainda em primeira etapa, não aproveita, vai lá e é surpreendido, ou não tão surpreendido, com um empate e um resultado adverso em casa. E uma segunda muito rápida, porque foge um pouco do campo. O Marcos Antônio já está basicamente inteirão para voltar. Claro que faltam poucos jogos até a pausa para a Copa do Mundo. Você conta com o Marcos Antônio o quanto antes ou para a Copa do Mundo, pós-Copa do Mundo? Não, o Marcos eu conto o quanto antes. Até porque vocês viram as nossas alterações, nós estamos recorrendo aos jovens no momento em que a equipe precisa de vivência, de experiência, de maturidade. Isso daí é um fato que chama atenção. Nós tivemos um primeiro tempo praticamente quase 70% de posse de bola e criando oportunidades. Fizemos o primeiro gol, como aconteceu no jogo anterior, não conseguimos ampliar o marcador. Acredito eu que no primeiro tempo o Botafogo não tenha tido um chute no nosso gol. E a partir da segunda etapa, uma outra situação, uma outra história. Talvez o momento você queira segurar, você queira se resguardar de todas as maneiras. Essa é a impressão que passa, pelo menos para nós que estamos ali de fora, porque o jogo não mudou, as características continuaram as mesmas, os espaços existiam, da mesma forma como nós exploramos na primeira etapa, mas aquele sentido do ser humano de querer se proteger, de querer se resguardar, de repente tenha nos tirado mais uma vez a possibilidade de um grande resultado, o que nos daria uma condição muito melhor na tabela de classificação. Dorival, tudo bem? Na coletiva do meio de semana eu perguntei para você sobre o tamanho do desafio da questão física. E hoje você teve que fazer 2 substituições por questão física, né? Logo na primeira etapa, o Luciano e também o Sabino. Eu queria que você falasse da sua expectativa para essa parada da Copa, até porque é uma temporada atípica, diferente. Praticamente as férias e a pré-temporada inexistiram, e você vai ter essa intertemporada. A sua expectativa para essa parada, para recuperação física e colocar os jogadores, até os que estão no DM, em condições de jogo, e também os que não estão 100% fisicamente, na ponta dos cascos para a segunda metade do ano. Bom, primeiro que o nível de lesões ele é muito alto em todas as equipes, não especificamente com o São Paulo acontece. Hoje mesmo o Botafogo teve vários jogadores também fora de combate, como nós tivemos, por volta aí de 6 jogadores. Então, assim, é uma situação que nós já sabíamos que viria a acontecer, justamente pelo pouco tempo de uma preparação no início do ano. Nós tínhamos noção e consciência que seria um campeonato muito difícil, como vem sendo, muito disputado. As diferenças em etapas, né, 2 ou 3 equipes brigando no grupo de cima, 6 ou 7 brigando numa outra faixa intermediária, e a proximidade muito curta entre a zona de rebaixamento e a zona de classificação para uma Libertadores, ela é muito próxima, prova isso o equilíbrio que a competição vem tendo, as dificuldades que todas as equipes vêm passando, e nós temos que conviver com esse tipo de situação. A parada será importante, sim, mas uma novidade pelo momento da competição, para todos os clubes. Quem melhor se adaptar, quem melhor aproveitar esse momento, pode vir a ter aí uma grata surpresa, né, na segunda fase da competição. Dorival, aqui, boa noite. Felipe Oliveira, da Nova Brasil FM. Queria que você falasse sobre 2 situações. A primeira, sobre o Pedro Ferreira, que ele entra no primeiro tempo e sai no segundo tempo. Queria que você falasse se foi um pedido dele, se foi uma questão técnica nessa substituição, e sobre o sistema defensivo. Hoje imagino que seja uma dor de cabeça. São Paulo tinha o Dória, não tem mais, tem o Arboleda afastado, Rafael Tolói com problemas físicos. Hoje disponíveis, saudáveis, só Alan Franco e Osório. Queria que você falasse um pouco quanto isso te preocupa para esses 2 jogos antes da pausa para a Copa do Mundo. Garoto entrou muito bem, não estava programado um tempo tão longo para ele, eu imaginava muito menos, uns 30 minutos talvez, eu tinha certeza que ele suportaria muito bem, mesmo assim ele nos deu uma boa resposta.
é muito cedo ainda. A alteração foi basicamente em cima daquilo que vinha acontecendo na partida, nós estávamos sendo envolvidos a partir daí. Eu pensei em melhorarmos um pouco mais a nossa marcação, a nossa contenção, e não por ele ter entrado na primeira etapa, saído na segunda, isso daí. Eu acho que ele foi até além daquilo que nós imaginávamos, até porque nós estamos começando a conhecer esses garotos ainda, pouquíssimos jogos com a camisa do São Paulo, muito pouco tempo de treinamento, é muito difícil, está sendo muito difícil até a gente acertar os nomes, só para vocês terem uma ideia. Então, assim, um pouco de paciência para a gente tentar arrumar da melhor forma. A recuperação dos jogadores que estão fora serão fundamentais para o desenvolvimento da equipe e para que tenhamos uma equipe um pouco mais forte, um pouco mais composta, já que é um momento difícil. Você mesmo citou a respeito dos zagueiros, nós estamos com apenas 2 nomes nesse momento para uma escalação de uma partida que volta a ter uma importância muito grande para o clube, e nós teremos que ter muitos cuidados. Vamos trazer mais 2 garotos da base para tentarmos preparar ali com 2 dias de treinamento e trazemos, contando aí com o fator sorte e que nada aconteça de mal. Dorival, aqui na frente, Bruno Gilfrida, do GE, tudo bem? Queria primeiro que você falasse quais são esses 2 garotos que você falou, e se o caso do Luciano, que já vem sentindo um problema físico nos últimos jogos, se você pensa, independentemente do que disserem os exames nos próximos dias, você pensa em segurá-lo dos 2 próximos jogos para não agravar esse possível problema que ele tem muscular ali. Ele tinha sentido contra o Juventude, no jogo anterior ele saiu bem desgastado também, hoje sentiu novamente. Talvez você vá preservá-lo independentemente do que disserem os exames? Obrigado, Dorival. Olha, o que o departamento médico me colocar, eu estou precisando de todos os jogadores possíveis nesse contexto que vem acontecendo. Se nós avaliarmos bem aí, nós não temos 11 jogadores do elenco que vinha trabalhando em totais condições. Então, aqueles que estiverem recuperados, com certeza terão que estar no jogo de terça e no jogo do final de semana. Serão os 2 garotos que vinham atuando no Sub-20, sendo titulares no momento. Ainda me foge o nome, tá? Isso, Isaac. Igão. Me desculpe, mas ainda não... Dorival, Alexandre Salvador, canal Arnaldo Tironi. Sua primeira semana de volta aqui ao Morumbi, ao São Paulo, imagino que você tenha tido já uma certa observação sobre o elenco. E aí eu queria saber, na sua visão, quais são as principais carências do elenco, pensando na segunda etapa da temporada, e se, para isso, você já tem uma conversa com a direção para a questão de reforços para essas áreas. Já era uma iniciativa da diretoria, eu estou conversando diariamente com eles, já pontuei algumas situações, eu evito, às vezes, falar de posição, de nomes, porque eu acho que eles têm que terem liberdade para poderem trabalhar da melhor forma possível, e no momento das apresentações é natural, mas nós precisamos preencher em algumas funções com alguns atletas que venham a ser importantes e que coloquem uma disputa um pouco maior nesse contexto que vem existindo nesse instante. Dorival, boa noite. Gabriel Sara, aqui, bancada tricolor. Queria te perguntar a respeito do Maia, que é um jogador que foi essencial na sua segunda passagem por aqui, né, compunha o meio de campo com o Alisson. Hoje ele joga mais uma vez, voltando de lesão. Existiu uma conversa sua com ele em relação à forma de atuar que você gostaria, porque o meio hoje é um pouco modificado do que era em relação à sua segunda passagem? Não, eu acho que ele retorna. Eu imaginava que nós tivéssemos necessidade de uma alteração. Ele suportou o jogo, a carga do jogo, as dificuldades da partida. É um cara que é muito guerreiro, é um cara que é muito produtivo, e eu não tenho dúvidas que ele voltará a ser um jogador importante, executando e desenvolvendo uma função que ele já fez em outros momentos, não só comigo, com outros profissionais também. Eu acho que vamos contar que não só ele alcance essa recuperação, mas a maioria daqueles que estão fora nesse momento, porque as dificuldades para recompor o elenco
vêm sendo grandes e nós temos que contar com o máximo possível de atletas disponíveis e em condições de poderem atuar. Dorival, do último jogo para cá, você não contou mais com o Dória por uma questão de um pedido que partiu do jogador. Eu queria saber se ele conversou com você diretamente, depois de procurar a diretoria, você tentou conversar com ele para que ele ficasse? Como foram esses dias depois ali até a rescisão? Primeiro que eu lamento muito o que tem acontecido. Eu percebi uma situação um pouquinho diferente dele. Infelizmente, eu não tive nem tempo de agir. Eu não conversei com o Dória em momento nenhum. Foi uma surpresa para mim. É uma pena, uma situação muito difícil que ele vem vivendo já há algum tempo. Uma decisão praticamente irreversível. Pelo menos foi o que me colocaram, né? Tanto o Rui quanto o Rafinha, que era uma situação que não tinha volta. Eu espero que ele seja feliz, que ele tenha tomado a melhor decisão possível. Lamento, porque é um garoto ainda, 31 anos, aí teria muito para entregar, desde que estivesse tranquilo, em condições de poder render. Não foi o caso. Nós temos que respeitar e entender a decisão tomada. Dorival, boa noite. Antônio Vinícius, Auriverde Brasil. Nessa tua primeira semana, pegando um trabalho de uma comissão técnica que, apesar de ter sido muito criticada pela torcida, tenho certeza que também deixou pontos positivos. O que você acha que ficou de positivo do trabalho deixado pelo Roger Machado, que você pode aproveitar ou até aprimorar também para a sequência da temporada, ainda mais com esse período livre da Copa do Mundo? Eu acho que tudo que nós vimos no primeiro tempo, tem muito trabalho do Roger aí dentro, tem muito trabalho, tem dele, tem do Crespo, enfim. Eu estou procurando dar sequência, corrigindo uma ou outra coisa que eu perceba. O que eu sinto é que ainda falta um pouco de confiança e acreditarem um pouco mais que nós podemos conseguir e sustentar um resultado, não só fazê-lo inicialmente. Isso se passou nas duas partidas, infelizmente talvez tenha sido o mesmo comportamento de uma para outra. Nós tivemos ótimo volume de jogo, o nosso gol, a criação de outras oportunidades, não alcançando o gol, nós nos retraímos desnecessariamente, não acreditando e não consolidando o momento que a equipe vivia na partida. Eu acho que, aos poucos, nós vamos ganhando tudo isso. É natural que todos nós queremos o resultado quanto antes, mas eu entendo também que é um processo, nós temos que acelerar esse processo, nós temos que voltar a dar alegrias ao torcedor, mas, acima de tudo, vai acontecer no momento adequado. O importante, a equipe vem demonstrando que tem capacidades, que tem qualidades para poder construir resultados. Tem que aprender também a mantê-lo, tem que aprender a suportar com as exigências que, de repente, uma ou outra partida nos proporcione. Eu acho que esse talvez tenha sido o momento mais difícil das duas partidas que eu atuei, justamente numa pequena situação que cause um desconforto, nós nos desequilibramos e, de repente, proporcionamos ao adversário uma possibilidade de ter uma confiança maior, acreditar um pouco mais no resultado e partir para a definição desse resultado. Foi isso que eu percebi nos dois jogos. Dorival aqui, Giovanni Afonso, 105 FM. Eu queria que você projetasse o jogo de terça-feira com o Boston River e, dado esses problemas de quantidade dentro do seu elenco, é momento de preservar e rodar o elenco, visto que o São Paulo já está matematicamente classificado, ou é força máxima para garantir a primeira colocação? Nós não temos essa possibilidade, nós temos que consolidar nossa classificação na terça-feira. Nós temos que ter esse Morumbi tomado na terça-feira, trazer o nosso torcedor de volta, que volte a acreditar, que volte a participar. Eu sei que hoje foi um dia atípico, muita chuva, a torcida já foi num número bem melhor do que no jogo anterior, e eu tenho certeza que voltaremos a ter o torcedor ao nosso lado e que nós também possamos proporcionar uma grande alegria a eles. Eu acho que é uma fase importante da competição, nós não podemos de maneira nenhuma acharmos que as coisas já estão definidas, muito pelo contrário,
Nós vimos na última rodada o que aconteceu, então todo cuidado é pouco e toda atenção necessária para um grande resultado. Dorival, boa noite. Luiz Guilherme da Vaga Brasil. Eu queria te perguntar, você falou já aqui nessa coletiva e também na última, como o São Paulo, com certas coisas que acontecem durante o jogo, faz o São Paulo ficar um pouco mais retraído e acaba o São Paulo sendo penalizado, né, tomando esses gols, como foi contra o Milionários e hoje contra o Botafogo. Claro, tem a questão física, mas você também falou sobre a confiança do time. O que, da sua parte, desde a sua chegada, pode ser feito, né, por você para estar fazendo com que o time consiga recuperar essa confiança e não sofra consequências como aconteceu nesses últimos 2 jogos? Acho que se nós nos lembrarmos também, aconteceu no jogo do Juventude, aconteceu no jogo do Bahia. Acho que é só vocês voltarem a atenção um pouquinho, né? Uma lembrança rápida aí, vocês vão perceber que foram situações muito semelhantes, né? Nós estamos fazendo de tudo para que eles voltem a acreditar que eles possam alcançar um grande resultado. Eu acho que o jogo de hoje se desenhava para isso, por aquilo que nós fizemos no primeiro tempo. No nosso retorno, nós tivemos oportunidades muito interessantes de definirmos a sorte do jogo. Não fizemos, sofremos no final da partida. E isso aí, mais uma vez, nos penaliza. Vamos continuar trabalhando, vamos continuar acreditando, até que modifiquemos por completo essa condição. Chegamos então com o técnico Dorival Júnior. Obrigado a todos pela presença. Uma boa noite.